9 horas em ponto, está começando mais uma live do Caju dos Rafas. Hoje é domingo, dia 30 de abril de 2023. A temperatura na Serra Gaúcha, dando convite para os nossos integrantes aqui do Caju dos Rafas, o Rafael Sgarione, o Tomada, torcedor do Caxias, e também o Rafa Gubert, torcedor do Juventude. Hoje estamos celebrando 2 anos de Caju dos Rafas, já que estreamos no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador de 2021. Galera, parabéns a todos. Tomada, muito boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Van. Boa noite, Rafa. Tudo bem, cara? Feliz 2 anos que nós fazemos o Caju dos Rafas e ainda tem gente que assiste, cara. Tô muito feliz. Eu tô impressionado com isso. Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite. Eu tô impressionado que a gente começou no Dia do Trabalho, né? Que coisa mais provando aí. Ó, estamos mantendo. Agradeço muito vocês pela parceria. E 2 anos de Caju dos Rafas e quase 2 anos de juventude nessa draga, né? Comento praticamente sempre a mesma coisa. É que para torcer para Caxias e Juventude dá trabalho. Então nada mais certo do que, né, no Dia do Trabalho. Isso aí, maravilha. 2 anos de muitas análises, comentários e inúmeras cornetas. Este é o Caju dos Rafas, edição número 75, se eu não estiver enganado, mas estamos completando, portanto, 2 anos. Hoje vamos falar de mais uma derrota do Juventude na Série B. É a terceira equipe alviverde que está na zona de rebaixamento neste momento. Juventude que perdeu para o Vila Nova pelo placar de 1-0. E na próxima quarta-feira tenta novamente a reabilitação diante agora do Guarani às 7 horas no estádio Alfredo Jaconi. Já o Caxias estreia na Série B no próximo sábado às 3h30 diante do poderoso São Joséense lá no Paraná. O Caxias em busca desse acesso à Série C. O Caxias que na última sexta-feira empatou com o São José em jogo-treino pelo placar de 2-2, jogo que ocorreu em Porto Alegre, onde estava tudo fechado, ninguém podia acompanhar esse jogo. O Caxias que para a Série D teve a contratação de 7 reforços, também a mudança na comissão técnica. Gubert, iniciamos falando de Juventude e Vila Nova, perdendo de 1-0 o clube alviverde, não jogou nada bem novamente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, achei o primeiro tempo do Juventude ruim e o segundo tempo do Juventude achei ridículo. Achei muito aquém, muito aquém. Achei muito ruim. O Nenê, o único jogador acho que se sobressaiu hoje foi o Nenê. De fato, jogou bem, acho que é isso que a gente espera do Nenê. Agora, a parceria aí não está ajudando, né? Juventude, claro, a gente sabe que o Juventude precisa de entrosamento, vai demorar um certo tempo, mas é um campeonato longo, a gente sabe disso. No entanto, para o Juventude classificar, o Juventude já vai precisar de uma coisa que não tem acontecido nos últimos 2 anos, que é, em algum momento, o Juventude vai precisar embalar. Porque se agora o Juventude simplesmente se estabilizar, o Juventude vai fazer uma campanha de meio de tabela. O Juventude já está com déficit de 9 pontos dos classificados. Então, o Juventude já tem a obrigação de, nesse campeonato, o Juventude engatar uma sequência de vitórias. Acho que não vi evolução alguma, o Juventude, o goleiro assiste o jogo, o goleiro adversário. E só queria deixar uma coisa, assim, que a gente aqui fala sobre o tamanho dos nossos clubes, eu já venho falando sobre isso, que isso é um pouco de ufanismo, assim, da nossa parte, porque, cara, a média de público de todas as séries vem aumentando. E hoje o que a gente viu de novo em Goiânia é uma coisa que a gente não vê em Caxias do Sul. A gente não
vê uma torcida inflamada. Cara, aquela galera que tá atrás do gol ali, ela é muito maior que a do Juiz e do Caxias junto. Então, essa história de que a gente acha que um jogador vai chegar aqui, vai ver o tamanho do nosso clube, cara, a gente tem que rever isso, porque aumenta o público de todos os clubes, tem aumentado, a gente viu isso na Série A, que tá sempre estádio lotado, já no passado já era assim, e aqui, exatamente, o Regis está falando aqui, o Criciúma está dando show, né, nas arquibancadas, e aqui em Caxias, ou fica estacionado ou diminui. A gente Até eu ia comentar, Gubert, que o Vila Nova é time de capital, né? Mas o Criciúma não é de capital, né? Então não tem que dar essa desculpa. Não, mas mesmo sendo de capital, eu vou polemizar. É uma capital que a gente não pode comparar, por exemplo, com Porto Alegre. Uhum. Não é vou a torcida polemizar. do Grêmio ou do Inter, mas ainda assim é uma coisa que não é proporcional à nossa. Sabe? Não tem como comparar. Então a gente está bem aquém aqui no público. As torcidas não crescem, às vezes decrescem, como eu observo, às vezes na arquibancada do Jacone, principalmente aquele pessoal que incentiva, está cada vez menos pessoas. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a Mancha Verde, que hoje está completando 33 anos. Eu tenho a honra de ser um dos fundadores da Mancha Verde. Opa. E queria deixar meu abraço para o Dinho e para toda a galera da Mancha que mantém essa chama acesa, né? Mas, cara, é difícil a nossa situação. E eu acho que não quero contestar ainda o trabalho do Pintado. Acho que o Pintado ele é um cara que, pelo menos, ele não é aquele treinador que faz o feijão com arroz. Ele é um cara arrojado, mas até agora, futebol mesmo, muito pouco. E não vi evolução nenhuma nessas 3 primeiras rodadas. Antes da polêmica do Tomada ali, então, parabenizando a Mancha Verde, né, pelos 33 anos. Parabéns também ao Gubert, um dos fundadores. Eu tive a alegria de entrevistar o Dinho quando a Mancha Verde completou 30 anos. Tomada! Polemiza aí! Cara, não precisa ir para Goiás, não precisa... Vai para Pelotas. Olha a torcida do Brasil de Pelotas contra o Atlético Mineiro. Né? Nós comentamos isso até no dia, né? Entre nós, assim, no nosso grupo. Exatamente. Mas então... no Gauchão, o Brasil teve menos torcida que o Juventude, né? Não, mas tudo bem, Ivan. Assim, ó, a questão teve menos torcida que a do Juventude, mas a média do Juventude é sempre igual. É isso. 3 mil, né? Os 3 mil. Exatamente. Como a média do Caxias é sempre igual. Né? Agora, tinha um jogo, claro, era contra o Atlético Mineiro, mas será que se tivesse um jogo contra o Atlético Mineiro no Jacone ou no Centenário, teria o público que teve lá contra o Brasil? Não, e até a questão da participação da torcida, né? As nossas torcidas, elas são torcidas assim que elas são, em grande parte, elas acompanham o jogo. E não participam camisa, do né? jogo. O pessoal hoje participando intensamente do jogo e da mesma maneira em Pelotas. Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude hoje entrando em campo com Léo Vieira, Romércio, Zé Marcos, depois o Gergen e Danilo Bosa, Reginaldo, depois Elton, Jadson, depois Dani Bolt, Mandaca, depois Boldrin, Nenê e Romário, David da Hora e Rodrigo Rodrigues, depois Juan, o técnico Pintado. E aí, Tomada, esse Juventude hoje em campo, pegando Vila Nova. Cara, eu até não achei tão ruim o Juventude no primeiro tempo. Só que eu assisti 10 minutos antes de sair o gol do Vila. E o Juventude não estava mal no jogo. Era um jogo assim... O Vila também não estava fazendo... Mas eu não achei tão ruim. Tão ruim. Agora, o segundo tempo do Juventude foi patético. Cara, teve um lance... Teve 2 lances que foram emblemáticos para mim. Um jogador que escorregou na linha lateral uma hora que foi chutar a bola. O cara escorregou e deu lateral pro Vila. Lá do lado direito. E outra bola que um jogador do Juventude foi dar um toque lateral e não tinha ninguém do Juventude para receber a bola. Todo mundo ficou se olhando. Então, assim, ó, além do Juventude ser um time muito limitado, eu vou dizer, muito limitado, parece que falta um sangue no olho do Juventude. Porque às vezes é o seguinte, o
time não é tão bom, mas às vezes compensa com a vontade, com a disposição, e o Juventude não tem essas duas coisas. Porque eu não vi o Juventude fazendo força no segundo tempo para empatar. Não cara, teve uma bola lá aos 40 minutos que foi uma bola cruzada na área na mão do goleiro. E deu. Um horror. Só que é o seguinte, são 3 rodadas, tu não fez nenhum ponto, tu tem um próximo jogo contra um Guarani de Campinas, que vai invicto. ser... né, que tá incomodando. Então, e essa coisa, Rafa, né, diz, o campeonato é longo. Mas assim, o Juventude tem que estancar isso o quanto antes. Porque senão depois, daí quando tu vê, passa um turno, quando tu vê, tá lá na fase final, e o Juventude, pela amostragem desses 3 jogos, dos 3 primeiros jogos do campeonato, o Juventude deixou muito a desejar e não se tem, assim, uma expectativa de que vai melhorar. Eu não consigo ver, porque os 3 jogos que eu assisti do Juventude, o Juventude jogou da mesma forma. Da mesma forma. Então, eu acho que não passa só pelo Pintado, né? Porque as peças que ele tem, meu Deus, às vezes, esses 2 lances na lateral mostraram a fragilidade do time do Juventude. O cara escorregar no... Enfim, eu acho que a chapa tá esquentando lá pelo lado do Jacone, cara, porque se o Juventude empatar com o Guarani, é um péssimo resultado na próxima... Não sei se é quarta-feira o jogo. Quarta-feira, às 7 horas, no Jacone. Se o Juventude empatar com o Guarani, é um péssimo resultado. Já está na obrigação de ganhar em casa. Então, eu não sei se tem reforços ainda para chegar, o que eles estão pensando. Eu não vejo o Juventude muito diferente do Gauchão. Não consigo ver o Juventude muito diferente do Gauchão. Até o centroavante do Juventude, que era uma referência, Rodrigo que era um cara Rodrigues. que tinha algum brilho. O cara também não tá jogando, claro, a bola não chega no cara, né? A gente Tem que ser a mesma coisa hoje. Mas, enfim, esse começo do Juventude é preocupante, cara. É preocupante. Porque o Juventude errou um gol no final do primeiro tempo, que o jogador entrou entrou sozinho na área para fazer o gol, ele conseguiu errar da goleira. Né? Não foi o goleiro, a bola bateu na trave, ele conseguiu errar. Do Nenê pro Reginaldo. Deixou ele na cara do gol, como se diz, o cara. Então, falta qualidade para o time do Juventude. Para mim, é que nem eu falei, é um time morno. A impressão que eu tenho do Juventude é um time morno, cara. Não é nem quente nem frio, entendeu? Se tu dissesse assim, pô, os caras são frios, assim, para administrar o jogo, para jogar, ou os caras têm sangue no olho. Cara, o Juventude é morno. É um time morno. E eu acho que se eu fosse torcedor do Juventude, eu estaria preocupado com esse início de competição. Claro, são 2 jogos fora e 1 em casa. Mas a questão é, nenhum ponto o Juventude conquistou nos 3 primeiros jogos. E não jogando bem. Só completando aí o que o Rafa falou, da mesma maneira que quando um time tá indo bem, dali a pouco aparecem os caras da base e entram e entram já no clima que parece craque, depois até a gente nem vem a se confirmar. Acontece da mesma maneira quando o time está em baixa. Porque é muito mais fácil quando o time está nessas fases que o Juventude está no último ano e meio, até os jogadores que aparentavam ser bons jogadores, eles começam a entrar nesse ritmo dos demais. E não é só o Rodrigo Rodrigues que está mal. O Mandaca está muito mal. O Mandaca, que parecia muito bom jogador, ele já entrou no ritmo dos demais. E o Jadson, que é uma referência de regularidade no Juventude nos últimos 2 anos, o Jadson está muito mal. Está muito mal. Em Gubert, o David da Hora também, né? Não jogou ainda. Tá tudo um horror. Cara, o Nenê, assim, ó, se tu for assim, ser bem crítico, o único cara que hoje jogou razoavelmente bem foi o Nenê. Um senhor de 41 anos. O Nenê mais velho do mundo. Foi o único jogador que jogou bem. O resto foi tudo abaixo da crítica. O Mandaca, ele conseguiu não tomar um cartão amarelo com
5 minutos que ele já deveria ter tomado o cartão amarelo, mas ele fez questão de, na jogada seguinte, com 8 minutos, tomar o amarelo. E aí o cara já pode jogar, o volante que joga com o cartão amarelo, desde os 8 minutos, ele já tem a desculpa perfeita para não dar combate o resto do jogo todo, senão ele vai ser expulso. Então, assim, ó, muito abaixo, tá preocupante, de fato, tá bem preocupante a situação do Juventude, mas, claro, a gente sempre procura não fazer o Caju dos Rafas no dia do jogo, porque o cara tá mais alterado, assim, eu tô bem chateado, assim, a atuação, cara, de dar sono. Segundo tempo do Juventude, a sensação que eu tenho é que se o Juventude jogasse até a meia-noite, o Juventude não faria um gol, não faria. Foi que nem contra o Novo Horizontino, né? Por isso que eu não vejo evolução. Por isso que eu não vejo evolução. Se tu for olhar desde a primeira rodada, a melhor atuação do Juventude foi o primeiro jogo. É verdade. Os cartões amarelos para o Mandaca, Romário, Jadson, Rodrigo Rodrigues, Nenê e Bodrim. Esses amarelos do Juventude. Já do Vila Nova, o Neto Pessoa, que marcou o gol aos 24 minutos, a primeira etapa. O Rafael Donato, o Ralf e Léo Duarte. Muitos amarelos e muitas faltas também. O Jadson parece nervoso. Se tu for ver... O time nervoso o Jadson... né? Exatamente, cara. Porque o jogador sente, né, o momento do time. E o Jadson carrega, normal... é isso, né, Rafa? O Jadson já estava muito... Porque o Jadson, ele virou de herói, ele foi herói no primeiro ano, né? O Juventude se acerta a partir da contratação do Jadson, no ano que o Juventude ficou na Série A. E aí o Jadson, ano passado, ele já andava muito nervoso em jogo, sendo expulso e arrumando briga, e porque ele é um cara que já tem uma identificação com a camisa. E além disso, ele traz essa bagagem de 1 ano e pouco. Ele é um dos poucos que é remanescentes desse ano horrível que o Juventude passou, né, no ano que passou. Desculpa te interromper, Rafa. Não, mas aí que tá. Dá pra ver que, além de tudo, o time tá nervoso. Os caras que deveriam, de repente, ser um ponto de equilíbrio, né, pra equipe, ou até o seguinte, no segundo tempo a gente vai ter que atacar o Vila, a gente vai ter que ir pra cima. Não, tu vê o Juventude jogando pior do que no primeiro tempo, quando tava 0-0, por exemplo. Então, eu não sei se é reforços o problema do Juventude. O time está bem abaixo tecnicamente. Tu não vê o Juventude assim, tirando o Nenê, tu não vê um cara que possa, né, fazer alguma diferença no time. Eu não sei se o Juventude já tem que pensar, já está pensando em se reforçar, porque se o Juventude for com esse time até o final do campeonato, por aquilo que a gente viu, o Juventude não vai lutar por acesso, o Juventude vai lutar para não cair. É provável que caia, continuar nesse ritmo. Vou ler aqui alguns recados. Nossos internautas, o Alessandro Sebem. Boa noite, sofredores. Boa noite ao Alessandro Sebem. O Diego, difícil a vida do Juventude. O Ademir Kelly, parabenizando o Caju dos Rafas. O Red Daniel Luz, boa noite, parabéns, Caju dos Rafas, pelos 2 anos. O Léo Rosa, parabéns aos amigos. A Tita Saquete, parabéns, meninos. O Alessandro Sebem também parabenizando. Parabéns pelos 2 anos sofrendo com nós. O Diego, o ano que vem teremos 3 jogos do Caxias Juventude, Gauchão e Série C. Faz 8 anos que eu ouço. Faz 8 anos. Eu também. Cara, é sempre a mesma história, velho. Sempre. E nunca dá. O Juventude já foi 3 vezes para a Série C nesse período. E agora esperamos vocês lá na Série C e não adiantou. O Wagner Reis, eu gostei do jogo do Juventude. O Léo Rosa, quem sabe o Pintado não passa a se dedicar às artes plásticas? Ainda. O Alessandro Sebem, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor para conversar. O Reginaldo Luz, Caxias Juventude entra com o mesmo objetivo nesse Brasileirão. Chegar na Série C. Mas faz para o Juventude. O Alessandro Sebem, domingo começa com o nosso sofrimento. Ele pedindo calma ao Gubert. Tô calmo. Também participando o Márcio Pereira Kunzler. O grande problema do clube interior é ser de fases.
Então continuem participando, daqui a pouco eu vou ler mais comentários do Caju dos Rafas, hoje 2 anos. Gubert, Juventude está entrando em campo muito nervoso, por isso acaba mais prejudicando a equipe, né? Não consegue conquistar os Cada resultados vez, positivos. quanto mais tempo o Juventude vai se arrastando, a crise vai aumentando, né? O Juventude tem 3 jogos e 1 gol, gente. Sabe? Fez 1 gol só em 3 partidas. E, claro, a bola começa a queimar, a gente sabe como é que é. E o clima de quarta-feira vai ser horrível. O clima, eu não digo o clima, a temperatura, né? Digo o clima da torcida, o ambiente vai ser muito carregado. Então o Juventude vai ter que arrumar uma vitória, porque a tendência é aquilo que nós falamos ali, Rafael. Eu até não acho que seja só o Nenê que seja um jogador ali bom. Eu acho que tem outros jogadores bons ali. Citei 2 exemplos aí, que é o Rodrigo Rodrigues e o Mandaca. Acho que são 2 bons jogadores. Provavelmente temos outros. O problema é que a galera submerge junto, né? O ambiente está ruim, a derrota, o anímico não ajuda, a bola começa a queimar. Então, talvez, se o Juventude consegue uma vitória, o futebol é legal também por isso. Que hoje aqui eu estou num desânimo, Juventude não é nenhum aborto da natureza. O Juventude ganhar do Guarani quarta-feira, a gente sabe disso. Não é a tendência hoje. É óbvio que não é a tendência. Mas o Juventude ganhar do Guarani aqui não chega a ser uma zebra, obviamente. E isso já poderia mudar alguma coisa, sabe? O Juventude ganha do Guarani aqui, dali a pouco embala, tem que jogar com o Sampaio fora e tal. Então, tudo pode mudar de uma hora para outra. A questão é, precisa mudar logo. Precisa mudar logo, porque senão, de fato, a luta do Juventude vai ser única e exclusivamente para não cair. Vai tirar dinheiro da onde, né, Gubert? Vai ser complicado agora. Não, mas eu até acho que o time do Juventude, assim, ele é um time aceitável. Ele é um time aceitável. Por quê? Porque o Juventude, ao contrário do ano passado, o Juventude usou o gauchão para observar e observou bem onde estavam os problemas. O Juventude contratou para essas posições. Agora, a questão é, nesse ambiente atual, é impossível tu fazer uma análise definitiva desses jogadores que foram contratados. Porque os resultados não estão aparecendo, e aí o jogador a bola começa a queimar no pé, o jogador já não consegue demonstrar todo o potencial. Eu quero ver a partir do momento que a coisa funcione, e eu espero que já seja a partir de quarta-feira. Série B do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, que teve início na sexta-feira. Criciúma 1, Avaí 0, Vitória 2, Londrina 0, Guarani 1, Ituano 0. No sábado, Sampaio Corrêa 1, Mirassol 3, Botafogo 2, CRB 0, Chapecoense e Ponte Preta ficaram no 1-1, Tombense e Atlético Goianiense também ficaram no 1-1. No sábado, no domingo, empate em 0-0 entre Novo Horizontino e Sport. O ABC perdeu para o Ceará por 2-1 e o Vila Nova venceu o Juventude pelo placar de 1-0. Na classificação, a liderança é do Vitória, Guarani, Botafogo e Criciúma. Todos com 9 pontos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Na zona de rebaixamento, com 1 ponto em 17º está a Ponte Preta, e já com 3 derrotas, o Juventude em 18º, o CRB está em 19º e o ABC na 20ª colocação. Juventude, CRB e ABC com 0 ponto. A próxima rodada inicia amanhã, às 4 horas, com Londrina e Criciúma. Na terça-feira, às 7 horas, tem Ponte Preta e Botafogo, CRB e Sampaio Corrêa. Às 9h30, Atlético Goianiense e Chapecoense. Na quarta-feira, às 7 horas, tem Ituano e ABC, Mirassol e Novo Horizontino, Juventude e Guarani no Jacone, às 7 horas. Também na quarta-feira, às 9h15, tem Avaí e Vila Nova, Ceará e Vitória, às 7 horas, no dia 10 de maio. Também na quarta-feira, dia 10 de maio, Sport e Tombense. Vamos ler aqui algumas participações do nosso Caju dos Rafas. O Alessandro Sebem, derrota do nosso Ju, acabou com o meu domingo, Gubert. O Léo Rosa, tomada, meu caro. Jogos decisivos em Copa do Brasil,
o Ju coloca sempre muito mais do que o Brasil de Pelotas. Pode ser mais inflamada, certamente, mas no estádio nunca é maior. O Alessandro Sebem, na boa, galera, o Juventude com grana não sabe contratar, e o Caxias com pouca grana acerta bem mais. Concorda, Tomada? É relativo. O Caxias acertou nas contratações desse gauchão, por exemplo. Acertou. Acertou no goleiro, acertou no Vini Guedes, acertou no Jean Dias, que foi um destaque. O Juventude está com um problema desde da Série A do ano passado. E o Juventude não acertou nas contratações. O Juventude teve, não sei dessa questão de investimento, mas a princípio entrou mais dinheiro no Juventude e as contratações não surtiram um efeito que... Tanto é que o executivo do Juventude na época foi demitido por causa disso. Sai o executivo, vem outro, o que acontece? Bom, o técnico não terminou, que foi o Celso Rotti, né? E os alguns jogadores que foram contratados não corresponderam. Talvez seja aí o problema do Juventude. Mas, cara, o Caxias também já contratou muito mal, né? Isso não tem como comparar, até porque são competições. Mas o Caxias foi mais assertivo nesse gauchão? Foi. Agora, eu acho que é isso que está pegando no Juventude. Esse é um problema no Juventude. Que nos últimos 2 anos, o Juventude foi muito mal nas contratações. E não para gerente de futebol nenhum, né, no Juventude. Se tu for ver, um sai, o atual foi demitido. Eu acho que, de repente, o departamento do Juventude deveria... E outra, né? O Juventude criou o tal do Conselho Gestor do Futebol. Cara, isso não... Eu tô dizendo isso desde o início do ano. Não funciona. Tu tem que ter um nome forte no futebol e tu tem que ter um gerente executivo com quem tu possa trabalhar. Cara, quando se tem pitaco demais, né? Acaba... Eu não sei se na decisão ou, de repente, até numa questão de conhecimento, né, do mercado, esse tipo de coisa. Mas o Juventude, sim, cara, tem sofrido nesse aspecto de montar as equipes. Isso é inegável. Eu só quero fazer... Como é que é o nome do nosso amigo ali que falou isso? Comentário. Peraí. O Alessandro Sebem? Foi o Juventude o Alessandro com grana não sabe contratar. Com todo respeito, mas eu concordo se nós estivermos falando de um recorte de 1 ano e meio. Né? O Juventude com grana de 1 ano e meio para cá. Porque o Juventude em 2021, né, que o Juventude jogou a Série A, o Juventude contratou o Peixoto, contratou o Castilho, o Juventude conseguiu permanecer na Série A com bastante dinheiro, mas pouco para permanecer naquele campeonato. Então, naquele ano, o Juventude contratou bem. Ricardo Bueno. Ricardo Bueno. Quando sai o Peixoto, já busca o Ricardo Bueno, que vem aqui e continua fazendo gols. Então, eu acho que esse recorte, eu concordo com o Alessandro, né, com todo respeito, se a gente falar de 1 ano e meio para cá. Né? Porque isso serve tanto para o Juventude quanto para o Caxias. Porque o Caxias faz 8 anos que o Caxias está na Série D e não consegue subir. Então, também o Caxias não faz milagre com pouco dinheiro. O que foi de fato muito bom no Caxias foi a montagem desse elenco em específico do Gauchão. E agora nós vamos ver também, vamos ter a oportunidade de ver com o Caxias com um pouco mais de grana, como é que o Caxias vai repor as peças que saíram. Então é um retrato momentâneo, não acho definitivo. Falando em Série D, no próximo sábado, às 3h30, o Caxias estreia na 4ª Divisão Nacional, diante do São Joséense, às 3h30, sábado. Caxias que está no grupo 8, ao lado do Aimoré, Brasil, de Pelotas, o Camboriú, o Concórdia, Ercílio Luz, Novo Hamburgo e também o São Joséense. O que dá para esperar desse time, Tomada, do Caxias, com 7 reforços,
para a Série D e também a mudança do comando técnico, saindo Thiago Carvalho, entrando o Tcheco. Pois é, hoje eu participei do Campo Neutro, né, do 3.0 com o Márcio Serafini, e eu fui questionado assim, o que era melhor, né? O time ir bem no gauchão e perder as peças para a Série D, ou não ir tão bem no gauchão, mas não perder as peças. Cara, eu prefiro ir bem e perder as peças e ter que repor, porque é o seguinte, ó, se um time não consegue muita performance num campeonato gaúcho que é fraco tecnicamente, o time vai ser fraco para a Série D também, né? Então, o Caxias perdeu o técnico, veio a resposta rápida do Tcheco. Chegaram 7 reforços no Caxias, uma base ficou mantida, né? Principalmente a defesa do Caxias, só perdeu o Bruno. Então, eu espero que se dê uma continuidade no trabalho que foi feito no Campeonato Gaúcho. Se o Caxias conseguir manter a mesma performance que teve no Campeonato Gaúcho, a Série D do Caxias vai ser muito boa. Agora, eu acho muito cedo projetar alguma coisa, né? O Caxias sempre entra como um dos favoritos ao acesso na Série D. A gente já está há 8 anos nesse calvário, né? Eu digo sempre que a Série D é o porão do futebol brasileiro. E o Caxias tem que sair a todo custo. Então, expectativa é o acesso. Eu não posso, como torcedor do Caxias, pensar em outra coisa do que não o acesso. Mas a gente sabe toda a ladainha, né, de todos os anos. A primeira fase é regionalizada, depois tu pode cruzar com um time de São Paulo que é mais forte, depois lá nos mata-matas tu pode pegar um time do Nordeste, aquela coisa toda. Se tem uma coisa que no Caxias não podem falar é que não tem experiência na Série D. Porque o Caxias está há 8 anos, já conhece a competição, já errou, deixou de errar e fez tudo o que era possível. Eu espero que o Caxias aprenda com os erros das edições passadas, né? Principalmente fora das 4 linhas, né? Que o Caxias mostra assim, sinais de evolução fora do campo. Agora, o Caxias tem que entrar e tem que se impor nessa Série D. Não se pode pensar em nada diferente de um acesso. O que não pode acontecer é o Caxias ficar naquela de todo ano ter que no gauchão conseguir a vaga do campeonato nacional do ano que vem, né? Como eu falei, o Tcheco não era o meu número 1, não era meu ficha número 1. Agora, se a direção confiou no trabalho do Tcheco e vê potencial no Tcheco para que ele possa ser o técnico do acesso, tenho certeza absoluta que a torcida vai apoiar ele até o fim, como os jogadores que chegaram, né? O Joãozinho, o Marcelinho, o Galvão, o Fabrício, jogadores também, alguns da confiança do Tcheco, que é natural, né? Sempre quando chega um técnico novo, ele traz os jogadores da confiança dele, com quem ele trabalhou. Agora, eu não penso em nada diferente do que o Caxias conseguir o acesso para a Série C de 2024. Eu acredito que esse tem que ser o objetivo da direção, dos jogadores, da torcida, de todo mundo. E o Caxias tem que sair dessa maldita Série D. Eu dou um palpite. Mas já? Tem um palpite já. Alguma coisa assim tá me dizendo, assim, cara. Eu recebi uma coisa assim telepática. O Caxias, no jogo do acesso esse ano, o Caxias vai ir embalado até o jogo do acesso, tá? Uhum. O palpite é que o Caxias vai pegar o Santa Cruz de Recife no jogo do acesso. Ai. Dia 30 de abril de 2023, Gilbert está prevendo que o Caxias vai pegar o Santa Cruz. Só isso. Não estou prevendo nada. Estou prevendo o adversário, então somente isso. Mas a previsão? O Santa Cruz vai jogar? O Santa Cruz tá? Sim. Tá? Oi? O Santa Cruz está nessa Série D? Tá. Não, acho que ele ficou sem competição nacional para 2024. O Santa Cruz está no grupo esse ano 3. O Santa Cruz teria que subir esse ano, né? Mas Olha eu tô só com esse palpite, mas olha foi só um palpite, tá? E eu não tenho nenhuma projeção em relação a isso.
então o calafrio fica por conta de vocês. Eu não quis dar nenhum tipo de spoiler, nem apavorar ninguém. Olha quem está ali. O grupo 3, Campinense da Paraíba, Globo do Rio Grande do Norte, Iguatu do Ceará, Nacional da Paraíba, Pacajus do Ceará, Potiguar do Rio Grande do Norte, Souza da Paraíba e o Santa Cruz. Que grupinho, Essa Série hein? B tá recheada, né? Que tá difícil essa Série B, né? Ah, Olha só, Só times depois de tradicionalíssimos. ABC, depois de ABC 13, América de Natal, cara, se cair o Santa Cruz não vai ser surpresa nenhuma pro Caxias, né? Não vai ser surpresa nenhuma para Caxias. Pro Caxias. A questão é a mentalidade de disputar a competição. Porque tu pode pegar um time de São Paulo já no primeiro mata. sim. Então, olha, nós já estamos cansados de saber como é que é a Série D. O Caxias precisa mudar a forma de encarar essa competição. É a principal competição do clube. Não é gauchão. Porque, às vezes, lá pelas bandas do Centenário, dá a impressão que o gauchão é mais importante do que a Série D. Tem, tipo, um rádio funcionando aqui, não sei se vocês estão escutando. Parou. Voltou. É o Ivanzinho. Olha a cara. Não tô ouvindo rádio, não. Não tô ouvindo rádio, não. Não tô ouvindo rádio. Ele desligou o microfone e ficou esperando ver o que a gente fazia. Como os microfone da parada aqui? Não fui eu. Vozes do além. Aliás, eu acho que é do Gilbert que estava prevendo antes, né? São as visões dele ali. Alguém, o Pai de Santo ali. Ali que tá. Estou com interferência interna. Podem anotar, vocês vão lembrar de mim. O grupo 7 vai ser no Arruda com 48 mil pessoas. O grupo 7 tomada o Patrocinense de Minas Gerais, tá tendo calafrios ali. o Craque Goiás, Cascavel do Paraná, Ferroviária de São Paulo, Inter de Limeira de São Paulo, Maringá do Paraná, Operário do Mato Grosso do Sul e 15 de Piracicaba de São Paulo. Esse é o grupo aí tá 7. chatinho. Esse grupo é chatinho. Esse grupo aí é pegado. Esse grupo aí porque daí o Caxias pega o classificado desse grupo. Grupo 7. Né? Pelo menos era na assim, próxima fase. Exatamente. O grupo do Caxias é qual? Qual é o número? O grupo do Caxias é o A8. E esse grupo que tu falou agora? O A7. É isso aí, é o cruzamento na primeira fase, é esse. Então tu tem que classificar em primeiro. Grupo chato. Bem chatinho. Tem que se cuidar bastante o Caxias, mas o Caxias já está adquirindo. O Caxias, assim, os dois principais favoritos, no meu entender, é o Caxias e o Brasil de Pelotas. Será? Acredito que sim. Dá uma lida aí para nós aí, Ivan. O grupo do Caxias, o Aimoré não vai longe, acho. Não... Pelo gauchão, né? Foi mal. Se baseando no gauchão, né? O Camboriú, ó o Camboriú. Concórdia, Ercílio Luz e Novo Hamburgo. E São Joséense, né? O Caxias e Brasil de Pelotas, primeiro e segundo. Uma informação. O Brasil de Pelotas saiu muito fortalecido com esses confrontos contra o Atlético Mineiro. Eu acho que isso deu uma moral, assim, tipo, um bom indicativo, né? Se a gente consegue fazer Claro que o Atlético Mineiro também não está nenhuma Brastemp, mas o Brasil de Pelotas complicou a vida do Brasil, né? Então eu acho que o Brasil sai fortalecido. O São Joséense, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense nas quartas de final. Perdeu no primeiro jogo em casa 5-2 e no jogo da volta 4-0. Então isso é poucas informações que já tem com o adversário, né? São bem poucas mesmo. E foi lá no dia 12 de março. Mas é que daí e agora também tem que ver que os times começam a se descaracterizar para a Série D, né? São outros, perdem muitos jogadores, contratam outros.
Então, acho que começa tudo do zero nessa Série D, pode ter certeza. 9 horas mais 40 minutos. Este é o Caju dos Rafas, hoje, dia 30 de abril de 2023. A temperatura 17 graus. Estamos, claro, celebrando os 2 anos de lives. Os reforços do Caxias, goleiro Pedro Paulo, o zagueiro Eric Henrique, o volante Eliezer, os meias Fabrício Oia, o Galvão. Eliezer? Tá, tá para chegar. Não, mas ele não foi anunciado pelo clube ainda. Ainda não, mas tá pra vir. Tá. Os atacantes Joãozinho, Marcelinho. Então, esses novos reforços da equipe Grená para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ler aqui mais participações. O Carlos Capellini, boa noite aos amigos, tamo junto. O Alessandro Sebem, o Mandaca mora aqui no prédio, Gubert. Vou descer a lenha nele, deixa comigo. O Léo Rosa, Jadson nunca foi craque. O bom era o Dauan, Rafa. Felipe Gremmeyer, boa noite, chegando de Veranópolis. Vec, candidato a terceirona. Acho que o Vec e o Glória. O Felipe devia estar com o Ednei, né? Eles procuram a gente, Felipe, qual é o pior jogo que nós temos essa semana para assistir. E aí eles escolhem a dedo, né? Um abraço para vocês, um abraço. O Diego, olha como o Caxias está organizado esse ano. Organizado para o acesso. Escreve aí. Será, Diego? O Fabrício Cogueto, boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar os Rafas e o Ivan pelos 2 anos de live. Em segunda, plano, quero deixar meu recado. Qual será o recado, Gubert? Eu não posso falar essas palavras aí que pega, né? Mas eu já imagino. Vai cair papo! Então, aquele abraço ao Fabrício Cogueto com seu mantra semanal. 2 anos escutando o mesmo mantra. E tá acertando, né? Da Série A para a Série B caiu. O Léo Rosa, caras, o grupo do Ju é bom. O melhor lateral do Paulista, o Nenê, só faltou um atacante de lado. Ao meu ver, o Pintado é fraco. Em 2020, se houvesse torcida, não chegaria ao final do campeonato. Será, Gubert? Não, essa. Eu não sei se o Pintado é fraco, mas eu acho que o Pintado ficou mais fácil de manter o Pintado em virtude dos portões fechados, porque ele teve oscilações, né? O Juventude veio num campeonato muito estranho, aquele campeonato da Série B. E de repente ele subiu no final, né? Claro, ele estava sempre num bloco ali da frente, mas era acho que faz sentido isso que o Léo falou. Não sei em relação a ele ser fraco ou não. Eu ainda estou apoiando. O Regis Deneluz, Santa Cruz vai cair para o Retrô esse ano. Vai ter revanche. O Alessandro Sebem subir para a Série C. Já tá botando na conta de outro, tá botando a responsabilidade para outro. Olha. Não, mas agora. Não, mas agora eu não vou. Eu vou salvar o Regis dessa. Na verdade, cara, o Santa Cruz vive um momento turbulento, né? E esse Retrô é um time que tem um alto investimento, né? De empresários. Eu acho que foi nessa questão, acho que o Regis quis dizer. Eu tô brincando, obviamente. São nossos amigos, mas só... a gente brinca. Não, claro, mas se tu for ver, eu preferia pegar o Santa Cruz do que o Retrô. Eu gostaria mais de pegar o Santa Cruz do que o Retrô. No último mata. No último mata. Eu preferia pegar o Santa Cruz do que o Retrô. Eu preferia que vocês pegassem o Santa Cruz, já que ele é mais fraco. Mas enfim, essas questões, porque também tem, agora também na Série D, tem times de empresários, assim como foi o Cascavel muito forte por 2 anos, né? Que fizeram o Cascavel um time que bateu na trave e também não conseguiu subir, não sei como é que tá esse ano. O Retrô, que o ano passado já tinha ido bem, que a gente sabe que tem um forte investimento dos empresários. Então,
cara, né, na atual conjuntura, gostaria de pegar o Santa Cruz. O Márcio Pereira, uma pena não ter como trazer de volta o Ivan. O Gabriel Tomé, 3 jogos, são 3 semanas cheias para treinar. E só isso, Pintado precisa mostrar mais. Sobre o comentário do Márcio Tomada, sobre a volta do Ivan, lateral, o que tu acha? Era um bom lateral. O Ivan era muito bom na bola parada. Agora, eu gostaria que, se tivesse que voltasse o Ivan que passou pelo Caxias, né? Que depois acabou indo para o Goiás. Não sei qual é a condição do Ivan hoje para jogar, mas eu acho que o Caxias está com o Marcelo para a Série D, eu acho que é um bom lateral. Eu acho que o único Ivan bom mesmo no mercado, ele está com um contrato vitalício aqui conosco e a gente não vai liberar para o Caxias nem para o Juventude. Podem tirar o Cavalinho da Chuva. Que é o Ivan Sgarboto. Mas, claro, é um jogador de qualidade que rodou por alguns times assim, né? Ó, já tem informação, o Ivan tá no Ipiranga de Erechim. Não sai para vir para a Série D. Não, com certeza não. 9h46. Este é o Caju dos Rafas, neste domingo. Temperatura em 17 graus. O Ednei Torresini, boa noite, parabéns pelos 2 anos. A divisão de acesso é o verdadeiro gauchão. Eu devo imaginar. Esses caras são as figuras, né? Não, Queridos. eles são heróis. Não, o que eles vão assistir semana que vem, será? Mandem para nós aqui para a gente saber. Semana que vem tem o Caxias em campo pela Série D. Caxias. Bom, vai manter o nível. Não, mas é fora o jogo, acho que não. Nós vamos arrumar um jogo aqui, né? Eles não vão sair de Caxias para ver a Série D, né? Eles vão sair de Caxias para ver a divisão de acesso, né? Claro. Semana que vem, pelo Gauchão Série A2, divisão de acesso, tem o Municipal, que é o líder, vai enfrentar o Tupi, um baita jogo, aqui em Porto Alegre, no sábado, dia 6. Também tem Guarani de Buenos Aires contra o Santa Cruz. Eles já foram lá no Fight. Jogo bom, hein? Mas é que o jogo é bom, eles não vão. Se o jogo é bom, eles não vão. Achei o jogão, gente. Domingo, às 3 horas, Brasil, Farroupilha e Glória. O Brasil que é o 6º grupo e o Glória é o 7º de 8 equipes. Tá aí o jogo. Achamos o jogo. É isso aí. Eles vão nesse certo. Pode contar. Nas Castanheiras. Isso, às 3 da tarde, no domingo, pela Série A2 da divisão de acesso. 9h48, Caju dos Rafas, o Carlos Capellini, pegar o Santa Cruz, só se for a segunda partida no Centenário. Se for lá, é complicado. Vai ser complicado como fosse na ida e na volta, né? Não, imagina nós sabendo tudo o que acontece na Série D, agora falando sério, e sabendo que o Santa Cruz não tem vaga para a Série D do ano que vem. Meu Deus. Qualquer time pegar o Santa Cruz no jogo de acesso, não só o Caxias, qualquer um dos outros 62 times. A maior torcida é do Santa Cruz. No jogo do acesso lá, o último jogo lá. Isso é o ambiente muito propício para a gente ver aquelas coisinhas. Tomada? Não, concordo com o Rafa. Cara, mas não, assim, ó, eu acho que o problema não é o adversário. Eu acho que o problema é o Caxias. Entendeu? Porque, assim, ó, o Caxias já decidiu, já fez o primeiro jogo contra o 13, fez o primeiro jogo fora, perdeu de 1-0, depois no Centenário deu 3-1. O Caxias já pegou, vamos lá, ABC, o América. Cara, eu acho que o problema é o próprio Caxias e não é o adversário. Quando tu está preparado para subir, cara, não tem que ficar escolhendo adversário e tudo mais. Eu acho que o Caxias tem que cortar, sempre que eu digo, na própria carne. Eu acho que o problema é o Caxias, ele tem que lidar com essa coisa do último jogo. E outra coisa, agora eu vou dizer, tá? Calma. Não, eu vou dizer. O Caxias
tem que pontuar no campeonato, cara. Porque a pontuação é assim, vamos classificar em primeiro. Não adianta tu ser o primeiro do teu grupo se tu pontuou menos que os outros primeiros, entendeu? O máximo de pontuação, porque na classificação geral, o que acontece? É o que define os confrontos, de tu pegar times de mais ou menos tradição. Então o Caxias tem que somar pontos, cara. Parar com essa visão. No último jogo vamos poupar jogadores, não sei o quê. Cara, é o esquema seguinte, tu tem que jogar e ter os 3 pontos para na tua classificação geral tu escapar desses caras. E, inclusive... Eu acho que o Caxias... Não, desculpa, Rafa. Inclusive depois que acaba a fase de grupos tem que continuar pontuando, porque ano passado o Caxias tinha uma pontuação boa na fase de grupos e foi empatando. E depois começou a empatar no mata-mata. Isso aí. Não, tá bom o empate fora de casa. Cara, tem que tentar continuar ganhando. Ainda mais quando pega os primeiros adversários, se são mais fracos, ganha lá e ganha aqui, cara. E olha que loucura, né? Olha que loucura. É uma fase mata-mata que a tua pontuação, porque não é pré-estabelecido, né? Tipo, vamos lá, do primeiro ao 8º, não. Eles vão pegar todos aqueles e os que se classificarem na pontuação deles vai definir os confrontos. É uma loucura. Então, além de tu estar no mata-mata, tu tem que... O ideal seria ganhar em casa e empatar fora. Ou ganhar as duas, sabe? Porque se tu for empatando duas e passando nos pênaltis, como aconteceu com o Caxias caiu lá na América de Natal. É uma coisa muito maluca. 9h51. Chegou aquele momento, Gubert. Palpites. Que animação. Eu já não aguento mais palpitar. Cara, tem que começar a entrar o Caxias para eu acertar algumas coisas. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. Aguarde nosso palpitão. Aqui é só humilhação, 3 erros meu já. E vou ter o 4º já durante a semana. E vai ter o 5º no sábado. Domingo, hoje, Vila Nova 1, Juventude 0. Gubert, porque dá 1-1. Tomada, e eu falamos que dá 2-0 para o Vila Nova. Portanto, acertamos a vitória do Vila Nova. Volta, Gubert. Não é que eu tava vendo o Renato Gaúcho, ele pegou a tinta de cabelo do Donald Trump, cara. Observem depois a entrevista coletiva. Ele pintou os cabelos com pó de Doritos, cara. O cara tá laranja. Tá laranja, ele pintou os cabelos daquela cor do Donald Trump. É os Simpsons ali. Galera, quarta-feira, às 7h da noite, Juventude Guarani. Gubert. Vou apostar com o coração, tá? 1-0 Juventude. 1-0 Juventude. Tomada. Eu acho que vai dar 2-1 pro Guarani. E eu aposto na mesma alternativa, 2-1 para o Guarani. Nos palpites, por enquanto, Tomada tem 2 acertos, eu 1 e o Gubert nem 1. Sábado, dia 6, 6h15 da tarde, Sampaio Correia e Juventude, Gubert. Vou apostar com o coração, 1-1. Meu coração até meu coração já está mais humilde. Guarani, que é líder com 9 pontos, Sampaio Correia está lá embaixo na tabela. 1-1. Tomada, seu palpite. 0-0. 0-0. E eu vou no empate em 1-1. Próximo sábado, Caxias entra em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro, diante do São Joséense. Tomada, seu palpite. 2-0 Caxias. 2-0 para o Grenal. Gubert. 1-1. 1-1. E eu vou no 2-0 para o Caxias. 2-0 Caxias sobre o São Joséense. Então, esses foram nossos palpites. Vou ler aqui mais alguns comentários. O Alessandro Sebem está ansioso para a estreia do nosso time, Ivan. Com certeza, o Caxias em busca do acesso à Série C. O Regidan Luz, inclusive, ainda não sabemos se teremos imagens de São Joséense e Caxias. Nessa semana, deve ter novidades sobre transmissões da Série B. Aguardem.
Olha Mas, só, é simples de resolver isso aí. Nenhum streaming quer transmitir a Série D, autoriza que os clubes façam a transmissão dos jogos na sua casa. Pronto. Exato. acabei de dizer que pode ter novidades nessa semana. É simples assim. Tem alguma informação, Ivan? Possivelmente, não é oficial isso, possivelmente, na primeira rodada não terá transmissão, possivelmente, mas na segunda rodada pode ter transmissão. Não é uma informação oficial, isso é extraoficial. Tá, mas é um streaming ou os próprios clubes transmitirem? A possibilidade das duas. A possibilidade. Porque, Isso cara, não é oficial simples. ainda. Mas é simples. Assim, ó, não apareceu nenhum streaming, ninguém quer fazer a transmissão dos jogos. Para a transmissão ali da Série D, precisa da autorização da CBF, né? Para o clube transmitir. Sim, mas aí os clubes têm que fazer uma pressão para que. Porque tu pode arrumar patrocinadores para transmitir. A torcida de fora pode. Por exemplo, nós, torcedores do Caxias, a gente pode ver um jogo lá contra o Josense. Claro que no primeira rodada não vai ter. Mas, cara, é simples de se resolver, cara. Pelo amor de Deus. Simples não é isso. A gente sabe, a CBF divulgou a tabela na semana passada. Então já vê a várzea que é. Por isso que eu digo que o Caxias tem que sair o quanto antes da Série D, porque, cara, é o porão do futebol brasileiro. Não tem. Então, a gente sabe a várzea que é e, por enquanto, talvez essa semana vai ter informações sobre isso, a transmissão, mas quem sabe esteja tudo certo. 9h57, o Gabriel Tomé, uma sugestão pessoal assistir na segunda, na série A2. O Bagé é uma ótima opção. O Léo Rosa pensa o nível de enxada de Brasil e Glória. Então temos muitos comentários aqui. Obrigado pela audiência. Destaque final, Rafael Isgar Vargas, o Tomada. Cara, eu queria dar os parabéns, né, pro Rafa, pro Ivan, para mim, para nós, por 2 anos, né, cara, com esse projeto que eu acho muito bacana, muito legal. Agradecer todo mundo que assiste, né? A gente tem os nossos companheiros aqui, né? Enquanto aparece o Messi nesse momento na transmissão. E, cara, obrigado pela companhia, pelos recados, né? Pelo pessoal que assiste depois, porque eu sei que tem pessoal que assiste depois o Caju dos Rafas. E, cara, que a gente possa ter mais 2 anos, mais 4, nesse clima aqui de descontração, né? Mesmo quando o negócio, a maré não tá para peixe. Faz parte, né? Valeu, Tomada. Rafa Gubert, seu destaque final. Queria agradecer primeiramente o meu querido amigo Rafa, que um belo dia, um pouquinho mais de 2 anos atrás, me mandou uma mensagem com a ideia, né, de fazer esse Caju dos Rafas, e foi ele que sugeriu. Eu prontamente achei uma ótima ideia, aceitei, mas queria agradecer isso a ele, e também agradecer ele porque ele teve a ideia de falar com o Ivan Sgaraboto para ancorar o nosso programa, que eu também prontamente aceitei, e agradecer ao Ivan, né, por ter aceito, e como o Rafa disse, agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado, né, nesses 2 anos. Cara, parece que foi ontem, né? Uma loucura. A gente tá aí há 2 anos falando sobre a dupla Caju. Pegamos momentos difíceis, né? Muito mais do que momentos fáceis, mas continuamos firmes. Então, obrigado a vocês pela parceria e obrigado a todos que nos acompanham nesses 2 anos, e o meu parceiro dos últimos 5 meses aqui, o Messi, que quis participar aqui no final. Quero agradecer bem esse convite do Tomado, o Gubert. São 2 anos de muitas histórias, a gente passou e vamos passar por muitas coisas, mas aquela grande amizade. E também agradecer a audiência, né? A nossa live aqui. Os patrocinadores. Só crescendo. Que, Tomada? Os nossos
patrocinadores. Nossos inúmeros patrocinadores, tem a primeira live falando sobre isso, estamos ainda aguardando, mas você quer apoiar a nossa ideia, aceitamos qualquer Pix, então mande Pix para nós, para grandes lives aqui, então só tem a área assim, galera, aquele abraço, até uma próxima oportunidade, tchau!